Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o que sofremos, né? E hoje vamos falar um pouquinho, né, professor, sobre Jó, né? Jó talvez seja um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia, mas também é um dos livros, né, que nós podemos talvez perceber algumas coisas em relação à questão do sofrimento, né? Pastor, eu acho interessante quando se fala em sofrimento, pelo menos para mim, a primeira pessoa que me vem em mente, biblicamente falando, é Jó, né? Sim. E eu dei uma lida en passant, assim, rapidamente no livro de Jó e fui assim, já anotando o sofrimento, falei, vou parar porque já, né, a lista já está grande, mas realmente é alguém que passou por todas as modalidades de sofrimento. Mas é importante lembrar também, né, que o personagem, quer dizer, existem dois mistérios, né, quer dizer, em relação a quem é Jó e quem escreveu Jó, né, são duas questões, mas uma coisa é certa, ele é um personagem bem antigo, provavelmente contemporâneo de Abrão, ou até mais antigo do que Abrão. Sim. Isso com base no patrimônio, né, que não é ouro e prata, mas ainda são as ovelhas, os camelos, né. Então, assim, alguns comportamentos dão indício que ele é contemporâneo de Abrão, ou até anterior a Abrão, o que vai dar um tempo de pelo menos 4.000 anos, né, pastor? Isso, porque assim, até se a gente olhar lá no final do livro, nós vemos que depois daquela situação, diz que ele viveu 140 anos. Né? Então, alguns estudos apresentam que ele poderia talvez ter vivido 240 anos. Então ele está lá junto, né, vamos dizer assim, junto lá com Noé, enfim, aqueles Matusalém, aqueles que viveram bastante anos, né? Exatamente, pastor. Bom, mas para nós o mais importante aqui, né, em vez de ficar discutindo aqui quem que é o personagem, né, Sim. é nós aprendermos com ele, né? E vamos aqui então relembrar alguns sofrimentos de Jó. Um deles é um tipo de sofrimento que abala qualquer um, que é a perda do patrimônio, né, pastor? Esse é um primeiro sofrimento que nós temos na lista aqui. E lá em Jó, capítulo 1, versículo 3, na parte B, nós lemos assim, e este era maior do que todos do Oriente. Então a ideia que dá é que ele, na época dele, ele era o homem mais rico, né, dentro do mundo civilizado da época. Com certeza. Então a gente vai vendo, né, que as circunstâncias, né, vão acontecendo, a gente percebe, né, que há uma, vamos dizer assim, uma certa situação que posterior a isso, né? Mas o livro de Jó vai nos mostrar isso, né? Ele era realmente um homem que tinha muitas posses, um homem rico, mas a nossa confiança não pode ser somente nas coisas materiais, porque elas podem de uma hora para outra acabar, né? Aqui, quando se fala em sofrimento ligado à perda de patrimônio, eu vejo assim, quem já nasceu pobre, muito pobre, né? Não percebe muito, mas para quem já teve uma vida confortável, perder o patrimônio, junto com o patrimônio, perder certos confortos, é uma forma de sofrimento muito grande. Né? Então eu vejo que esse tipo de sofrimento é alguém que tinha muito e ficou sem nada. Né? Mas ele também tem, praticamente ele perde no único dia todo o patrimônio dele, né? Só ler o capítulo 1 de Jó, mas ele vai perder também 10 filhos no único dia, 7 filhos e 3 filhas. Aí nós sabemos que para um pai, a perda de um único filho já é uma dor muito grande. Ele perdeu todos em um único dia. Então, acrescente-se a perda do patrimônio, a perda também de praticamente toda a sua família, com exceção de sua esposa. Então, aí que entra, né, professor, a questão de valores, né? Porque os bens materiais pode ser recuperado. Você pode ganhar outro dinheiro, você pode comprar outra propriedade e tal. Mas aqui, eu creio que esse é o grande sofrimento dele, a perca dos filhos, né? Porque isso aí é irreparável. Né? E numa segunda etapa, então, ele também vai perder a saúde. Né? Bom, a perda da saúde, aqui nós temos duas variantes. Há pessoas que perderam a saúde, mas têm uma vida confortável. Né? Existem marcadores que a saúde não está boa. Mas aqui nós temos alguém que tinha saúde, perdeu a saúde, mas junto vem um sofrimento físico muito grande. Né? Lá em Jó, capítulo 7, versículo 5, ele diz, a minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Gretada é rachada, né? Sim. Então, quer dizer, ele tem feridas na pele, né? Quer dizer, que supura, que tem pus, né? Ele fala em vermes aqui, talvez tenha uma contaminação, né? Mas essa é uma forma de sofrimento realmente que incomoda muito. A pessoa que está com a pele toda rachada e dolorida, ela vai ter dificuldade para dormir, se ela encosta já dói, né? Se ela deita, dói as costas. Então, é um sofrimento muito grande esse tipo de... Sim. Né? Então,
você perceba, né, professor, que Jó só pôde suportar ou passar por isso porque é um estresse muito grande, né? Perder as suas finanças, perder os filhos, perder a saúde é realmente um abalo muito grande. Muitas vezes nós passamos por uma ou outra situação, né? Mas não tantas situações como estas apresentadas neste livro, né? E é interessante, pastor, nós temos esse trio de perdas, né? Perda do patrimônio, perda dos filhos e perda da saúde. E aí, a partir desses três sofrimentos, outros são gerados, mas não por ele próprio, mas pelas pessoas ao redor, né? Nós percebemos que em Jó existe esse comportamento que muitas vezes nós sem querer podemos até ter, né? É a insensibilidade com o sofrimento do próximo. Porque depois nós vemos uma cascata de sofrimentos que são ligados a pessoas que poderiam ajudá-lo, apoiá-lo e não fazem isso, né, Sim. pastor? Começando pela sua esposa, né? Mas, professor, lembrando, né, que nenhum desses sofrimentos foi causado por ele mesmo. Sim. Por exemplo, ele perdeu a sua fortuna lá, não porque ele fez um mau negócio, porque ele investiu errado, né? Ele foi roubado, né? Roubaram roubaram os seus bens. A questão os caldeus. Dos filhos ali foi tipo uma tempestade, enfim, algumas coisas aconteceram e enfim, todas elas, né? E a própria questão da sua saúde, né? Então, lembrando aquela palavra, né? Coisas ruins acontecem com pessoas boas também. Né? E é interessante aqui que, a partir desses três sofrimentos iniciais, nós temos uma cascata de sofrimentos, a maioria gerada por pessoas ao redor, começando com a própria esposa, né? Que ela diz assim para ele, né? Lá em Jó capítulo 2, versículo 9. Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Né? Então é interessante que Satanás, até onde Deus permite, destrói a vida dele, mas a esposa permanece ali. Quer dizer, o conflito com a esposa é mais um sofrimento. Sim. E eu pensando assim, pastor, vamos ser sinceros, é muito fácil condenar essa mulher, mas depois de tudo que ela viu, né, eu diria que uma pessoa que não tem uma base muito forte se comporta como ela, né? Então, é muito fácil a gente falar, não, essa mulher está errada, mas eu vejo assim, que quando ela viu todo aquele sofrimento, ela ficou abalada também. Certo. Não, e isso, professor, traz para nós uma ideia assim. Todos nós, né, quando passamos por sofrimento, passamos por lutas, uma das primeiras coisas que nós, muitas vezes, ficamos assim sem saber mas cadê Deus? Onde está Deus aqui? Por que Deus permitiu esse sofrimento? Talvez a mulher, e como nós hoje, né, o primeiro que nós culpamos é Deus. Nós achamos que Deus não está presente, que Deus está sendo injusto, que alguma coisa Deus errou, né, por permitir tantas coisas assim, né? Então é uma coisa humana, essa ideia dessa mulher aí, né? Então ele tem para agravar seus três primeiros sofrimentos. Uma mulher infeliz, também é citado em Jó capítulo 6, versículo 14, a falta de compaixão dos amigos, quer dizer, os amigos, né? Ele diz assim, em Jó 6,14, ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Então, ele reclama aqui com razão, né, que ele sente o abandono, né, a falta de compaixão dos amigos. Ele também cita no capítulo 6 o abandono dos irmãos. Né? Ele diz assim, meus irmãos, aleivosamente, esse aleivosamente é traiçoeiramente, né? Meus irmãos traiçoeiramente me trataram como ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passa. Aqui por irmãos eu tenho os parentes, né? Tá aqui, pode incluir os primos, né? Os tios. Então ele tem a falta de compaixão dos amigos, o abandono dos irmãos e a rejeição. Esse é um dos sentimentos que mais dói na gente, né? Quem já teve algum tipo de rejeição sabe, né? O quanto doloroso é. E ele cita isso também lá em Jó 17, capítulo 17, versículo 6. Ele diz assim, porém a mim me pôs um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Eu imagino assim, alguém está chegando e vê que o Jó está vindo, ele vai do outro lado da rua lá, né? Sim. Para nem passar perto dele. Quer dizer, é a rejeição. Né? Então, professor, todos esses sofrimentos que vieram, né? Porque assim, o ser humano ele tem uma tendência... Nós temos uma tendência de sempre buscarmos uma tábua de salvação. Né? Então, Jó poderia se apegar nos seus amigos, poderia se apegar nos seus parentes, enfim, sempre é assim. Então, aqui está demonstrando uma coisa, que a única tábua de salvação realmente é Deus. Isso, exatamente. Então, aqui Deus vai, vamos dizer assim,
desconstruindo a teologia de Jó. Porque Jó, ele era um homem reto. Reto, assim, vamos entender, né, professor? Porque o pecado, ele tem uma visão vertical, porque o pecado é em relação a Deus. Né? O ser reto e íntegro é horizontal, é em relação aos homens. As pessoas podem ver a nossa forma de ser, nossa conduta, mas não vê como nós estamos em relação a Deus. Então as pessoas viam que Jó, ele era um homem reto, íntegro, enfim, mas havia ainda uma certa teologia errada, vamos dizer assim, uma incompreensão em relação às coisas de Deus. Exatamente. Então, na verdade é isso, Deus vai desconstruindo todas essas ideias que Jó tem da vida, do viver, né? Por isso, cada um desses sofrimentos é assim, porque muitas vezes, não, eu perco aqui, não, mas eu vou dar um jeito lá, eu vou me virar, né? Diz que o brasileiro é muito de dar o jeitinho. Dá um jeitinho. E Deus não deu nenhuma possibilidade de Jó dar jeitinho na situação, a não ser realmente se entregar completamente nas mãos do Senhor, né? Nós abordaremos com certeza ainda hoje, mas existe, assim, eu vou falar assim, uma lenda bíblica, né, que Jó era um homem justo, mas você não vê em nenhum local Deus falando que ele é justo. Deus fala um homem íntegro, reto, temente, né? Ele era acima da média, isso nós reconhecemos. Nessa questão horizontal, as pessoas ouviam, ele era uma pessoa boa. Isso. E esta é a acusação, vamos dizer assim, ou a intenção de Satanás é dizer assim, Senhor, ele está te servindo porque o Senhor cercou ele de bens, o Senhor cercou ele de várias coisas. Exatamente. Então, por isso que ele está me servindo. Então, Deus permite que cada uma dessas cercas, situações vão acontecendo para que Jó realmente reconheça, só o Senhor é Deus. Tá? E é interessante que ele tinha falhas, né? É muito fácil, todos nós temos falhas, estamos aqui para fazer acusações. Mas, por exemplo, assim, ele relata lá no capítulo 12, versículo 4, a questão do desprezo, outro sofrimento, né? Uhum. Mas ele diz assim, agora, porém, se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Então aqui ele diz que ele é desprezado. Mas por quem que ele é desprezado? Por pessoas que ele desprezava. Então ele também desprezava. Sim. Quer dizer, agora ele sofre mais, porque agora ele é desprezado por aqueles que ele desprezava. Sim. Então aqui fica implícito uma falha dele, né? Com certeza. Nós também cometemos. No capítulo 3 também, logo no final do capítulo 3, ele fala assim, olha, o que eu temia, o que eu receava, isso me aconteceu. Então, Jó também, além disso, ele sofria com esse medo, ele tinha medo de perder as coisas, talvez por causa desse apego, um apego que talvez as pessoas não percebiam, mas Deus percebeu que ele era apegado às suas coisas, né? Então, quando nós nos apegamos, porque assim, professor, tem um texto que eu gosto muito, ele vai falar sobre Abraão, que é assim, que Deus deu um filho para Abraão, para que Abraão pudesse amá-lo e não adorá-lo. Tá? Então, por isso que Deus pede para Abraão o sacrifício do seu filho. E ele vai até as últimas consequências, depois Deus percebe, olha, ele me ama mais do que tudo, então devolve o filho. Então aqui Deus também vai tratando com a vida de Jó. Jó, você me ama mais do que as coisas materiais, mais do que os filhos, mais do que os amigos, mais do que ser talvez aí envolto, né, por elogios humanos, enfim, né? Bom, diante de todos esses acontecimentos, então, o que é de se esperar, surge também a sensação de desamparo. Ele vai dizer assim lá no capítulo 6, versículo 13. Na verdade, não há em mim socorro nenhum. Não me desamparou todo o auxílio eficaz. Né? E finalmente aqui, pastor, eu só selecionei os 10 principais, porque depois tem uma série que eu enumerei aqui, né? Que é a questão que vai tomar boa parte do livro, que é a questão dos falsos consoladores. Né? Sim. Na verdade, os 3 amigos de Jó, né? Eles começam bem, eles chegam lá, eles compartilham da dor, ficam uma semana sem falar. Sim, né? sim. Mas quando eles abrem a boca, aí começa o problema. E aqui nós temos que tomar cuidado, pastor, que muitas vezes, sem querer, a gente faz papel de falso consolador. Uhum. Né? Há algum tempo, eu vi uma reportagem, né, de mulheres que perderam a criança, assim, logo após o nascimento, chamado natimorto. Né? Uhum. Então, o depoimento dela dizia assim, o que fez mais sofrer foi os comentários que as pessoas fizeram. Então, uma lá disse assim, olha, me falaram assim, não, você é nova, você vai ter outro, né? Uhum. A outra falava, mas nem nasceu, por que você está chorando? Quer dizer, então a pessoa tem a dor, quer dizer, aí chega alguém sem a mínima sensibilidade, né?
Eu aprendo assim, pastor, olha, se você não está preparado para consolar, só chore, né, abrace e não abra a boca, né? Porque é o caso aqui desses 3 amigos de Jó. Tanto é, pastor, né, que lá no final do livro, né, em Jó 42, né, Deus vai dizer assim, ó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, que é um dos 3, a minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como meu servo Certo. Jó. Né? Então, esse Elifaz aí que é interessante, né? Porque ele vem de uma terra que seria uma terra de pessoas sábias, né? Pessoas que teriam um certo conhecimento. Então, muitas vezes, é assim, professor, nós temos um conhecimento, mas é um conhecimento limitado. E aí, então, nós queremos pegar aquele conhecimento e passar por todas as situações da vida. Né? Então, muitas vezes, até o senhor colocando essa situação, por exemplo, da pessoa, né, que perdeu o filho, assim, ainda antes de nascer, enfim, né? As pessoas, muitas vezes, até têm uma sinceridade. Isso, uma boa intenção. Uma boa intenção. Só que, assim, eles não têm aquela habilidade. Então, por isso que tem um autor que eu acho interessante, que ele diz assim, que muitas vezes o perigo é que, quando passamos pelo sofrimento, é nós abandonarmos a fé nos momentos difíceis. E aí, então, ele diz assim, tome cuidado com o que você ouve, o que você está falando, o que você está pensando. Porque nesses momentos, né, nós vemos, né, os amigos de Jó, eles vêm, talvez assim até com uma boa intenção, mas aquilo que eles falam, aquilo que eles vão falar e aquilo que eles vão tentar levar Jó a pensar é equivocado. Então o Senhor repreende, são 4 amigos, isso, né? 3 deles. 3 é repreendido, 3 são repreendidos. e o 4, Deus fica até em silêncio. Deus fala assim, eu nem vou te responder. Ele tá errado também. Os 4 amigos de Jó, eles têm uma teologia errada, eles têm uma compreensão de Deus errada. Então, 3, Deus fala, não, esse aí eu vou... Porque esses foram os mais enfáticos. Mais enfáticos, isso. Pastor, eu acho importante aqui, né? Nós estamos aqui tudo calcado na Bíblia. Veja bem, Deus condena a fala desses 3 sábios. Sim. Então eu peguei lá, olha, o livro de Jó, capítulo 4, 5, 8, 11, 15, 18, 20, 22 e 25, são esses 3 falando. Sim. Então, quer dizer, ao ler o livro de Jó, quando entrar nesses capítulos, tomar um cuidado. Né? Quer dizer, a Bíblia ela contém a palavra de Deus, mas tem que ver como um todo. Né? Sim. Mas você pegar, às vezes, alguma citação desses 3, tomar muito cuidado, porque se Deus condenou o que eles falou, né? Então é interessante, a própria Bíblia tem textos condenados por Deus, mas eles têm valor por quê? Porque quando você pega o todo, eles fazem sentido e você aprende. Né? Porque aí eu tenho que pensar, né, professor, tentar pensar de maneira bíblica, assim, será que eu tenho uma compreensão real sobre Deus? Qual o conhecimento que eu tenho? Aonde eu aprendi? Porque até Paulo fala isso para Timóteo, né? Lembra com quem você aprendeu? Né? Você aprendeu com sua avó, com a sua mãe, com quem você tem aprendido? Porque muitas vezes nós temos aprendido certos ensinamentos de pessoas que também talvez assim, de uma maneira horizontal, aquilo é reto, íntegro e tal, mas em relação ao vertical para com Deus, ainda falta muita coisa. E assim era com Jó. Os amigos também de Jó eram homens sábios, tal, mas dentro da questão horizontal. Mas em relação à linha vertical, eles estavam muito distantes realmente da palavra de Deus. Então, assim, não é só o que eu estou aprendendo, com quem que eu estou aprendendo. Como que eu estou aprendendo? Estou aprendendo a palavra? Porque muitas vezes, professor, nós podemos ter conceitos errados, né? Nós já falamos isso aqui, sobre não examinamos realmente as escrituras, né? Como o senhor sempre enfatiza aqui. Nós temos conceitos errados sobre a oração, temos conceitos errados sobre o corpo de Cristo, enfim, vários conceitos. Então eu preciso restaurar isso biblicamente, né? Pastor, eu enfatizo aqui, mas eu estou enfatizando aquilo que Jesus falava, examinar as Escrituras. Jesus estava, né, ele usava muito isso, examinar as Escrituras. Sim, né? mas o senhor dá ênfase àquilo que Jesus estava dando ênfase. Isso. E é isso, porque muitas vezes, professor, nós damos ênfase em coisas que Deus não dá ênfase. É isso. Nós criamos, somos igual aos fariseus.
Os fariseus tinham a palavra de Deus e começaram a pôr acréscimos ali. E os acréscimos se tornaram maiores do que aquilo que estava sendo pedido pelo Senhor. Né? Pastor, eu não vou ler todos os versículos aqui, mas quem acompanha em casa pode parar, né, lá e depois procurar se quiser, né? Mas aqui algumas acusações que os amigos de Jó fizeram. Lá em Jó, nos versículos, capítulo 4, versículos 3 a 6, eles acusam Jó de falta de fé. Né? Em Jó, capítulo 5, versículo 5, eles acusam Jó de ser iníquo. Lá em Jó, capítulo 15, versículo 25, eles acusam Jó de ser soberbo. E lá no capítulo 8, versículos 3 e 4, eles acusam também os filhos de Jó também. Quer dizer, então, eles foram assim, ao procurar entender o sofrimento de Jó, falaram muita bobagem. Quer dizer, para alguém que já está sofrendo, ser acusado de iníquo, de soberbo, que os filhos têm culpa também, foi muito duro. Então, tudo isso aí, professor, vem dessa teologia errada. E por quê? Porque uma da desconstrução que Deus faz em relação a Jó e aos seus amigos é assim, é a vida vivida pela graça e pela fé. Não é por merecimento. Sim. Não é uma troca, não é assim, faz isso que Deus te dá aquilo. Você vai prosperar, você vai assim e tal, se você estiver obedecendo a Deus. Se você desobedecer a Deus, vai realmente vir sobre você desgraça e você vai ter uma vida infeliz, tal. Mas se você mantiver uma certa busca de Deus, vai dar tudo certo na sua vida. Se está dando errado, algum problema de fé, de iniquidade, deve ter pecado na sua vida, o pecado é por causa dos seus filhos, enfim. Né? Então, Deus vai falar assim, Jó, não é nada disso. Sabe por que está acontecendo tudo isso? Porque eu sou soberano. Eu fiz o universo. Então, até tem esses dias eu estava vendo filme, né? Um filme eu achei interessante. A pessoa foi na casa da outra e a pessoa falou assim, minha casa, minhas regras. Né? Então, nós estamos neste universo de Deus e as regras são de Deus. E eu tenho que entender esses princípios de Deus. Não são meus princípios, não é aquilo que eu acho. Então Deus desconstrói toda essa filosofia, esses pensamentos teológicos errados, porque o que é teologia? É uma compreensão errada sobre Deus. Essa era a teologia deles, né? Pastor, eu não iria aqui, não. O nosso tempo é muito curto. Ó. Se quiserem acompanhar em casa, assim, mais sofrimento de Jó, né? O pacote é grande. Eu encontrei lá em Jó 7, capítulo 7, versículo 3, a palavra escassez, que fica implícito dificuldades financeiras. Em Jó, capítulo 7, versículo 3, na parte B, né, na parte A, dificuldade financeira, na parte B, noite de aflição. Em Jó, capítulo 7, versículo 4, insônia. Em Jó, capítulo 7, versículos 13 e 14, pesadelos. Em Jó, capítulo 13, versículo 18, baixa autoestima. Em Jó, capítulo 7, versículo 11, angústia e amargura. Em Jó, capítulo 17, versículo 7, mágoa. Tá? No capítulo 3, como um todo, um quadro depressivo, um conjunto de ideias pessimistas. Né? Em Jó, capítulo 6, versículo 9, e no capítulo 10, versículo de 21 a 22, nós temos desejo de morrer e pensamento de morte. Em Jó, capítulo 16, versículo 16, choro. Em Jó, capítulo 7, versículo de 6 a 7, perda da esperança. Né? Em Jó, capítulo 6, versículo 4, e várias outras passagens aqui, pastor, a sensação de ter um Deus que pune severamente. Em Jó, capítulo 7, versículo 17 a 20, há um sentimento de perplexidade para com Deus. E finalmente aqui, em Jó, capítulo 10, versículo 3 e Jó, capítulo 12, versículo 6, a visão de Jó, né, que enquanto ele sofre, ele vê o ímpio prosperar, o que é mais uma modalidade de sofrimento, então. E só para fechar, é importante lembrar que tudo isso aconteceu com o homem, né, como começa lá em Jó, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, este homem era íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Quer dizer, tudo isso aconteceu com alguém que tinha, né, era alguém muito acima da média. Né? Então, pastor, eu vejo que aqui é importante lembrar que, embora Jó fosse acima da média, ele tinha alguns problemas, e Deus tratou desse problema deles através desse sofrimento. Né? O primeiro deles, pastor, é que Jó era um homem religioso. Né? Mas ele praticava uma religião, eu digo, do tipo também toma lá, dá cá, né? Lá em Jó, capítulo 1, versículo 5, nós lemos, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Ou seja, né, ele preocupado com os filhos fazia um holocausto
É, quer dizer, aquela ideia, eu vou dar uma oferta para aplacar a ira de Deus. Né? Quer dizer, eu não vou dizer, quer dizer, naquele contexto, naquela época, essa função sacerdotal do pai existia, né? Mas não é a forma que nós aprendemos a partir de Jesus, principalmente. Né? Então, ele era um homem religioso, mas a religiosidade... Aí é que Satanás lá fala, também você dá tudo para ele, quer dizer, Satanás percebeu aquela religiosidade dele, com certeza, como um ponto fraco. Então, esse é o primeiro. O segundo, pastor, que eu considero o principal, a principal falha de Jó, não estou aqui acusando quem sou eu, né? É a ideia dele se achar justo, né? Várias passagens nós encontramos isso, né? Mas em nenhum momento Deus diz que ele é justo, né? Tanto é que quando a gente pega logo no início do livro, no capítulo 1, versículo 8, naquele diálogo do Senhor com Satanás, o Senhor vai dizer assim: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Deus reconhece, ele é um homem muito acima da média, mas Deus em nenhum momento diz que ele é justo. E Jó, em várias passagens, ele se acha justo e acha que Deus é injusto, né? Sim. Essa é uma outra falha dele, né? Até eu vou só pegar um versículo aqui onde ele fala que Deus é injusto, né? Que é lá em Jó, capítulo 9, versículo 22, na parte B, ele diz assim: ele destrói o reto e o ímpio, né? Quer dizer, ele fala, mas Deus, né? E sem contar que quando ele diz, Deus abençoa o ímpio, não abençoa a mim. Então ele, quer dizer, mas eu acho assim, como que Deus é bondoso. Deus em nenhum momento vai falar, Jó, você pisou na bola, né? Quando Deus se apresenta para ele, Deus não vai responder a nenhuma pergunta de Jó, mas ele vai trazer o quê? Um conjunto de perguntas. Né? Deus, na verdade, assim, traz para Jó que ele não compreende as coisas, né? Isso. E uma das coisas nesse versículo, né, que o senhor acaba de ler aí, de Jó 9, 22, onde ele destrói o ímpio e coisa e tal, aqui demonstra que Jó possuía aqui uma arrogância disfarçada de falsa modéstia. Isso. Né? Então, Deus vai tratando com ele. E é interessante, professor, o senhor elencou aí, vamos dizer assim, 50 tipos de sofrimento, mas todos isso aí tem na mesma origem, uma incompreensão de quem realmente é Deus. Então, o que Deus vai mostrar para Jó Jó, eu sou Deus, por causa disso, daquilo. Né? E aí, então, as demais coisas vão sendo tratadas. É o que Jesus fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão, né? Estas outras coisas vos serão acrescentadas. Né? Pastor, tem uma passagem do livro de Jó que eu gosto muito, que está lá no auge do sofrimento dele, né? Ele vai dizer assim lá em Jó capítulo 19, versículo 25, na primeira parte, ele diz assim: eu sei que meu Redentor vive. Eu acho bacana pelo seguinte, ele podia ter falado assim, eu sei que Adonai vive, que Yahvé vive, né, que Elohim vive, mas ele usa a palavra redentor, para mim está apontando para Cristo, que quem resgata do sofrimento, que redentor é aquele que nos livra pagando o resgate. Né? E ele usa aqui a palavra redentor. Então, para mim aqui, ele está apontando para Cristo, quer dizer, lá atrás, 2000 anos antes de Cristo, pelo menos, né? Diante daquele sofrimento. Né? A gente falou que Jó tinha muitas limitações, mas talvez a principal dele, que ele não teve culpa, ele veio antes de Cristo. Nós somos muito privilegiados. Hoje a gente olha Jó, né? É muito fácil entendê-lo, mas Jó naquela época, né? Muito longe, mas ele já começa aqui, eu entendo que quando ele faz esse clamor, eu sei que meu Redentor vive, ele já está apontando para alguém que já existia e que iria realmente fazer um resgate total da sua vida. E a palavra Redentor, né, professor, significa aquele que está mais próximo de mim. Então ele reconhece que Deus é um Deus vivo, que está próximo dele. Então, diante do sofrimento, é isso que nós precisamos resgatar. Essa compreensão de que Ele é o nosso Redentor, Ele está mais próximo de nós e Ele pode restaurar as nossas vidas, né? Pastor, já encerrando minha participação, eu vejo assim, se nós fizermos uma leitura superficial do livro de Jó, dá a impressão lá no início que aquele diálogo de Deus com Satanás são duas pessoas vaidosas, uma disputa de vaidosos, né? Mas na verdade não, na verdade eu vejo aqui a graça preveniente de Deus. Jó era um homem que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Né? Ele vai dizer lá no capítulo 42, no finalzinho, pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Era alguém que tinha uma religiosidade, mas ele não conhecia a Deus. Então, através de todo aquele sofrimento que ele vai passar,
né? Veja que, enquanto Jó é desprezado por todos, quem que vem falar pessoalmente com ele? Como que Deus dá importância para o homem? Quer dizer, é Deus falando pessoalmente com Jó. E talvez, eu não sei se tem algum personagem na Bíblia que Deus gastou tanto tempo falando com ele, né? Eu não contei, mas eu vi uma vez na pregação que foram 70 perguntas, né? Feitas a Jó, mas perguntas no sentido de mostrar quem é Deus, né? Não aquele Deus que Jó via. Então eu entendo assim, pastor, para mim, Jó é alguém que tinha tudo, tinha os filhos, tinha prestígio, tinha muito dinheiro, mas ele não tinha salvação. E através de todo esse sofrimento, ele alcança a salvação. Então, para mim, Jó representa muitos indivíduos que rejeitam a palavra de Deus, ou pratica uma religiosidade falsa, né? Ou que tem um Deus imaginário, né? E que, através de um processo de sofrimento, ele tem um encontro com Deus e, com esse encontro, a salvação. E Deus vai dar para ele a salvação eterna e vai restituir tudo, né, pastor? Inclusive os filhos, não, né? Tudo não. Ele não restitui tudo. Não. Não. O que foi faltando, pastor? Os filhos que morreram, não ressuscitaram. Não, mas aí estão na glória, pastor. Não, mas eles não ressuscitaram. Então, essa uma ideia equivocada, né? Porque muitas vezes nós falamos assim, mas Deus restituiu tudo para Jó. Não, Deus deu outros filhos para Jó. Aquela perca continuou. A perca continuou. Né? Então, muitas vezes essas são as ideias equivocadas, né, professor? Mas por isso nós precisamos ter uma ideia bem clara da ação de Deus, do poder de Deus. Deus restituiu dinheiro, Deus restituiu saúde e deu novos filhos para ele. Se Deus tivesse restituído tudo, ele teria que ter ressuscitado os 10 filhos. Deus ressuscitou? Não. Não, ele não ressuscitou. Deu outros filhos. Isso. Mas quem é pai sabe que a dor daquela perca ia continuar, não ia? Sim. Então Deus não restituiu tudo. Então esse é um dos equívocos que nós ouvimos várias vezes na vida da igreja. Então nós temos que estar atentos a isso, né? Mas, pastor, o mais importante para mim é isso, né? Quer dizer, ele tem um reencontro com Deus e ele Sim. tem a sua salvação. Com esse certeza. É o ponto mais importante. Não, então por isso que eu falo, o ponto importante é isso, porque ele tinha uma fé de ouvir falar, mas agora ele tem não mais uma teoria, mas uma fé prática, né? Então que nós possamos ter isso para nós, né? Como que nós estamos ouvindo a palavra, como nós estamos vivendo a palavra, de quem nós ouvimos a palavra, né? E aí então não só ouvir, mas contemplar realmente a beleza da santidade do Senhor, ver o Senhor, sairmos da teoria para uma fé prática, né? Pastor, só mais um comentário. Nós sabemos que a dor, quando nós sentimos a dor, é um sinal que o nosso organismo dá que alguma coisa não está bem. Sim. Então, se há um sofrimento, né, é um de nós nos questionamos o que não está bem na minha vida, né? E um reencontro com Deus é o caminho para termos esse sofrimento amenizado, mas o que é mais importante é a salvação. Com certeza, né? Que Deus abençoe você. O nome Jó significa um grito, né? Pode ser interpretado como um grito ou uma pergunta, onde está o Pai? Né? Então lembre-se, né? Você pode gritar e saber que o Pai Celestial está sempre olhando por nós e os seus olhos nunca se desviam daqueles que andam e buscam a sua face. Eu sei que o meu Redentor vive. Deus o abençoe.